Chegou a hora do esporte aqui no SC no Ar. Alice Queiroz já está conosco no estúdio. Bom dia, Alice. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Lucas e Marta. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta sexta-feira. Bora com o futebol, começando com a Copinha, até porque tivemos catarinense jogando ontem, mas infelizmente o resultado não foi bom. O Hercílio Luz foi eliminado da competição. Pela terceira rodada do Grupo 15, o Hercílio Luz enfrentou o Dom Bosco em Porto Feliz e foi goleado. Mateuzinho abriu o placar para a equipe matogrossense. O camisa 9, Matias, ampliou. Na etapa final, Matias, de novo, aproveitou o rebote e fez o terceiro do Dom Bosco. E para fechar a conta, Luiz Felipe ainda fez o quarto. Para avançar de fase, o Leão do Sul precisava da vitória e ainda contava com um bom saldo de gols, o que não aconteceu. Com o resultado, o time catarinense acabou sendo eliminado da competição com apenas 1 ponto conquistado em 3 jogos. E vamos de mercado da bola, que os nossos clubes seguem no ritmo da montagem do novo elenco para a temporada. Vamos ver as novidades do Avaí, da Chapecoense e do Criciúma. No Heriberto Wilson foram apresentados o volante Matheus Trindade e o atacante Thalisson. Trindade tem 28 anos e iniciou nas categorias de base do Fluminense, Audax e Flamengo. Thalisson tem 22 anos e chegou no profissional no Bragantino na temporada de 2023. Quem também chega para compor o elenco do Tigre é o lateral direito Léo Alaba. O atleta vem por empréstimo junto ao AFS, time de Portugal. O time do sul do estado também espera a chegada do goleiro Kaique, que pertencia ao Grêmio. O goleiro chega com status de titular para a equipe carvoeira. E em clima de despedida, o goleiro Gustavo deixou o Criciúma depois de 4 temporadas no clube. O anúncio foi feito nas redes sociais. Gustavo recebeu uma proposta do Juventude para assinar com o time gaúcho por 2 temporadas. Na Chapecoense, quem deixa o clube é o terceiro maior artilheiro da história, Perotti. O jogador está de saída para o futebol polonês. Ao todo, Perotti fez mais de 150 partidas e anotou 44 gols na Chapecoense. E seguindo na montagem do elenco, o Verdão do Oeste apresentou mais 2 jogadores, o atacante Dentinho e o volante Vinícius Balieiro. Dentinho estava no Brusque. Após a queda do quadricolor para a Série C, ele assinou contrato com a Chape até o fim da temporada. Vinícius foi emprestado pelo Santos à Chapecoense e vai defender o clube no Catarinense e na Série B do Brasileiro. Na capital, o Avaí também deu sequência às apresentações de jogadores. O Leão da Ilha apresentou o atacante Kleber e os zagueiros Pedrão e Wanderson. Kleber estava afastado dos gramados devido a uma suspensão de 2 anos por motivos de doping em sua passagem pelo Ceará. Em Santa Catarina já vestiu a camisa do Concorde. Pedrão chega por empréstimo junto ao Cruzeiro e vai ter a sua primeira oportunidade no futebol profissional com a camisa do Avaí. Fechando o trio, Wanderson chega ao clube por empréstimo junto ao Mirassol. Além do clube paulista, também jogou pelo CRB na temporada de 2024. E falando no Avaí, tem notícia boa para o torcedor. O Tribunal de Justiça Desportiva reverteu uma punição do clube. Quem traz as informações para a gente é a Daniela, ao vivo. Bom dia, Dani. Oi, Alice, muito bem-vinda aqui ao Esporte do SC no Ar. A gente tem uma ótima novidade, para o pessoal do Avaí, que vai poder, comparecer ao estádio na próxima quarta-feira a partir das 8h30 da noite para acompanhar o time presencialmente na estreia do Campeonato Catarinense 2025, depois da reversão dessa punição trazida aí pelo Tribunal Superior de Justiça Desportiva com relação ao Avaí por uma briga no ano passado na semifinal do Catarinense. Então, quem quiser acompanhar a estreia contra o Santa Catarina está liberado, vai poder ter a presença de público na ressacada na próxima quarta. O Leão da Ilha havia sido punido pela briga envolvendo torcedores na partida contra o Brusque na semifinal do Catarinense 2024
em um jogo realizado na Arena Joinville. Na época, 4 pessoas foram presas, uma ficou ferida, acabou sendo atendida e depois liberada. Várias cenas lamentáveis de agressões, de os torcedores arremessando objetos programados, depois de uma briga generalizada envolvendo as duas torcidas. A pena estipulada na época pelo TJD ficou definida como 6 jogos de perda de mando de campo, mais R$10 mil de multa para o Brusque, e para o Avaí 3 jogos com perda de mando de campo, mais R$2 mil de multa. O Avaí, porém, recorreu e aí conseguiu uma amenização dessa pena, né, que foi revertida pelo TJD, e agora essa pena passou para um jogo só com perda de mando de campo e algumas medidas educativas que o Avaí vai ter que tomar. Uma delas é uma campanha educativa voltada para a conscientização dos torcedores sobre o comportamento nos estádios. A outra seria a entrega de 20 cestas básicas ao CERTA, que é o Centro Especializado de Recuperação de Toxicomanos e Alcoolistas de Balneário Camboriú. E a campanha também deve se estender durante todo o Campeonato Catarinense, em especial nas partidas em que o Avaí for mandante, com projeções em telões ou sistema de sonorização de mídia disponíveis no estado, para garantir essa medida socioeducativa definida aí pelo juiz, que reverteu a punição antes de 3 jogos, passou só para 1, e agora o Avaí então vai poder receber sua torcida na estreia contra o Santa Catarina na próxima quarta-feira. Alice, volto com você. Obrigada, Dani, pelas informações. Alegria, então, para os torcedores que vão estrear, podendo prestigiar o Avaí em campo em casa. E falando no Campeonato Catarinense, tá quase. As equipes estão na reta final de preparação e amanhã já tem partida. Joinville e Figueirense às 4h30 da tarde na Arena Joinville. Mas não são só os clubes que estão nessa expectativa de estreia e se preparando. A arbitragem também segue com os treinos. Debates teóricos, treinamentos técnicos e físicos. Nos temas, controle de jogo, leitura de posicionamento, VAR, uso indevido dos braços e faltas táticas. Os treinos técnicos ainda estão incluindo simulações de impedimentos, pênaltis e transições de jogo. O árbitro acaba tendo uma memória fotográfica do que está acontecendo, consegue ter um melhor deslocamento no campo, aí ele se habitua mais com o campo e aí fica mais fácil para ele deslocar, para ele entender, e se torna um habitat mais comum para ele, né? Que é algo que de repente o árbitro não consegue fazer no dia a dia dele, que é difícil às vezes ter um campo, ter jogadores, e aqui a gente propicia para eles essa situação de ter jogadores, ter jogada, ter instrutores orientando. Essa preparação e cuidado com o responsável pelo jogo fazem toda a diferença. O Ramon Abate-Abel é um desses exemplos. Surgiu há alguns anos como promessa e hoje é realidade. Apita os principais jogos do país, cada vez recebe maior destaque na América do Sul e já apitou até final de Olimpíadas. E aqui estamos na parte teórica, aqui na sala de aula, né, discutindo regras do jogo, com o instrutor Lopo, o Cleidi e todos os tutores também que estão no campo. Então a importância dos árbitros estão revendo, né, estão aqui praticando para que a gente possa começar, né, o nosso campeonato catarinense. Só que Santa Catarina também conta com outros talentos, sendo importantíssimo destacar o trabalho feito com as mulheres. Hoje elas estão cada vez mais presentes, alcançando também os lugares mais altos nas escalas das confederações. A Charlie é árbitra FIFA e acompanha toda essa evolução. A gente vê muito mais mulheres dentro do campo de futebol e isso a gente deve principalmente por esse trabalho inicial, que são nas federações, né? E Santa Catarina é uma federação pioneira que apoia muito a arbitragem feminina, então para nós isso aqui é o mais importante, a gente ter essa base forte para chegar, como você disse, numa CBF, numa FIFA, enfim. Balneário Arroio do Silva, sul do estado de Santa Catarina. Esse foi o local escolhido pela Federação Catarinense de Futebol. Aqui nós recebemos a elite do futebol catarinense, que será responsável por dar andamento a todo o nosso campeonato. Até porque, sem arbitragem, não tem jogo. A nossa grande meta no campeonato e no futebol catarinense é entregar um jogo perfeito, bom, e as pessoas possam ir para campo se preocupar em torcer para o time delas e fazer um grande campeonato para que o torcedor, o futebol catarinense possa ter um grande ano. Tá aí, amanhã, então, grandes estreias dos clubes e também da arbitragem. O esporte vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Marta, volto contigo.